Boa noite, pessoal. Já convidamos o professor Takashi no só aguardar. Acho que ele já está entrando aqui. Alô, professor, tudo bem? Tudo. O seu áudio está ok, só não Aí, agora está ok. Pronto. Aqui tem um delayzinho, cara. Tudo bem, professor? Tudo. Tá. Olá. Vamos lá, pode atrasar um pouquinho para entrar, mas vamos lá. Hoje nós temos a 49ª live do ano 2022 e o tema é Agência de Desenvolvimento de Turismo. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Vamos começar, né? Por que nós abordamos desta forma, em primeiro lugar, né? Quando se faz muito em relação ao turismo no pessoal, se pensa em hotelaria, restaurante, ponto de passeio, ponto de referências turísticas, mas cada um tem um pensamento individual, separadamente, sem levar em consideração um conjunto de ações que determinam o que é o turismo no processo. Então, a maior dificuldade que nós temos hoje é que quando se aborda a hotelaria, por exemplo, tem a associação de hotéis daquela cidade, ou tem Convention Bureau, que é uma outra associação, tem para o lado dos restaurantes, tem a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, assim como nós temos o pessoal que trabalha com van, que tem suas associações. Bom, disso, de uma forma individual, cada um puxando sardinha para o seu lado, trabalha em cima de um processo maior, que é o desenvolvimento do turismo. Só que nenhuma das organizações trabalha de uma maneira conjunta, não de uma maneira que esteja associando as atividades, um concorrendo com o outro. Na verdade, um depende do outro, não é concorrência, mas não se entende dessa forma, cada um imaginando que tem o seu interesse acima do outro no processo. Com isso, acha que o turista ele é meramente gastador de dinheiro, né? E não como o sujeito que é importante para que ela retorne várias vezes naquela comunidade e que haja uma interface de trabalhos entre elas. Então, nós não temos o conhecimento de turismo organizado no processo. Nós temos movimentos individuais de alguém do setor de turismo que puxa a sardinha para o seu lado apenas, e não no sentido de sentar e falar assim, vamos fazer o desenvolvimento do turismo? Chega até o Conselho Municipal de Turismo, né? Então chega até esse tipo de situações, se discute, se lamenta-se ali, mas parece que não há um entendimento do que é turismo. Então, com isso, por mais esforço que se faça, que sente e trabalhe de uma maneira, imaginando estar trabalhando em conjunto, se eu não tenho uma formatação legal de uma personalidade jurídica que represente o segmento em si no processo, ela não tem esse tipo de influência no processo. E todo mundo acha
acha que aquilo depende da boa vontade governamental ou que depende de alguma iniciativa de algum governo, se é municipal, estadual ou federal, não interessa, e com isso acha que essa é obrigação do setor governamental e não como obrigação privada nesse mecanismo. Então, esse é o grande barreira, que vamos chamar, em termos de desenvolvimento de turismo. Nós sempre comentamos, né, quando houve aquela questão do incêndio na Catedral de Notre-Dame em Paris, só naquele ponto, naquela igreja, só na catedral, passava algo em torno de 6 milhões de turistas ao ano. Depois pegou fogo, acabou passando para quase 8 milhões e meio de turistas anualmente no processo. Todo mundo quer conhecer como é que foi reconstruído o processo, teve mais curiosidade ainda, e nós estamos falando de quase 8 milhões de turistas passando por lá. E imaginar que no Brasil inteiro, em todo o Brasil, com toda a costa brasileira, com toda a sua beleza nacional, nós estamos falando em 2 milhões e meio de turistas. Algo está errado, né? Algo está esquisito, não é isso? Bom, tão esquisito que é, tão complicado que vamos pegar um caso clássico do Rio de Janeiro, né? Todo mundo sabe que Rio de Janeiro é a beleza das praias, uma série de atividades, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, tem uma série de belezas no processo, mas o próprio movimento no aeroporto, por exemplo, de Galeão, não tem mais voo internacional. Por incrível que pareça, não tem. Está dependendo de São Paulo. Então, o turista para ir para o Rio de Janeiro tem que vir a São Paulo para depois ir para lá. Não tem mais operação de voo para lá. E assim por diante vai acontecendo essas distorções, uma coisa incrível. E nem sabendo disso, nem sabendo dessa situação, por exemplo, o setor de hotelaria, por exemplo, do Rio de Janeiro, não se fez absolutamente nada. Não se interferiu no processo. E com isso, está falando em turismo de que jeito? Então, existe uma coisa esquisita no processo e acha que é dever do Estado de fazer alguma coisa. Por outro lado, o Estado também já fez umas atividades interessantes que criou o Fundo de Desenvolvimento do Turismo. Então, existe um Fundetur. Tá? As duas únicas regiões que não têm acesso a recursos do Fundetur é exatamente a região sul e sudeste do processo, que são estados que são mais abastados e têm mais recursos no processo, então o governo achou melhor não prover de recursos para isso. E sim a região norte e nordeste, que foi colocado isso como um ponto mais importante do processo. E com isso financia-se uma série de iniciativas de infraestrutura. Né? Mas fazer o quê? Então, aí começa a ter todo um processo complicado, onde não há um entendimento correto entre o que é o turismo, né, o que são atividades que economicamente interessam dentro do turismo. Esse é o seguinte, de vários ramos de negócio, o turismo é o ramo que dá mais mobilização financeira do processo, que mais movimenta dinheiro. Isso ele envolve mais de 72 interfaces com atividades diferentes. Então, é um setor que realmente dá um recurso violento de mobilização do processo. E, no entanto, nós não temos esse tipo de ação. Por outro lado, que existe uma série de enganações, vamos chamar também, tá? Então, existe uma série de turismos que você imagina que seja um turismo de boa qualidade no processo, e quando você começa a fazer uma análise mais técnica do processo, você vê que tem um certo luxo no processo, mas quando você vai estudar profundamente, tecnicamente, aquele hotelaria no processo, ele tem apenas uma aparência interessante do ponto de vista de qualidade de hospedaria no processo, mas se você falar em termos de turismo, não tem nada no processo. Então, aí confunde tudo. Né? O que está acontecendo, por exemplo, no turismo de selva, por exemplo, que é um dos pontos que o Brasil deveria destacar, né, por causa da selva amazônica, e não só isso, pelas outras selvas que nós temos das matas, onde está um turismo desse jeito. Né? Não temos nada disso. Né? Por outro lado,
se inventa-se, como turismo de selva, apenas aquela bangalô ou aquele hotel que esteja colocado no meio da mata. Não é só isso, só está instalado no meio da mata. Só que a infraestrutura dele, todo o trabalho, por mais que você analise do ponto de vista técnico, que haja uma sustentabilidade, coisa parecida, ou fazem discurso de tal no processo, quando você vai fazer a análise fria do empreendimento, ele não tem nada a ver com isso. É totalmente degradador no processo. Então, o que nós estamos vivenciando nesse processo? Né? Enquanto os segmentos que envolvem o setor de turismo, né, não se discutirem, não se estruturarem, não se reconceituarem sobre isso, você acaba não criando esse tipo de mecanismo. Então, o caso clássico, por exemplo, que eu acabei de falar para vocês, que tem os Conselhos Municipais de Turismo, em muitos municípios brasileiros tem isso. Só que passa a ser apenas um muro de lamentação e não um ponto de convergência para discutir o desenvolvimento do turismo. Cada um está defendendo o seu interesse, o seu segmento, fazendo com que com isso prevaleçam os seus interesses e que sejam atendidos os seus interesses. Mas não se envolve isso na cidade. Então, quais os segmentos necessários no processo? Em muitos lugares faz uma confusão muito grande entre o que é o turismo e o passeio. Né? O que é a diferença? Passeio é aquilo que tem um grande volume de gente se mobilizando, indo para passear, mas não está gastando dinheiro naquela atividade, naquela localidade. Ele é usuário do sistema ou de uma infraestrutura no processo. Então, você tem uma grande mobilização de passeios. Não deixa dinheiro naquela localidade. A gente brinca que antigamente tinha muito ainda, tem muito excursões, por exemplo. Então, nas excursões, você traz um ônibus de pessoas que queiram vir conhecer ou passear o lugar. Ele simplesmente olhou e deixou o lixo e, em termos financeiros, não deixou nada no lugar para ir embora depois. Então, ele não se hospedou na cidade, não deixou dinheiro no restaurante, não comprou coisas de interesse na cidade. Então, não é turismo. É simplesmente um passeio de pessoas. E nós temos muito disso, e nós confundimos isso como se fosse o turismo. E nesse mecanismo, por que nós estamos chamando de agência de desenvolvimento? Ela é a associação que vai trabalhar em cima disso, que é o próprio conselho, na verdade, pode ganhar personalidade jurídica, bem entendido. Então, dentro do próprio conselho, pode ter agência de desenvolvimento de turismo na cidade, que com isso vai fazer interface e vai executar as ações que cada um não está fazendo. Um exemplo clássico disso, você tem uma área de hotelaria, onde tem um hotel-escola, onde tem uma unidade que é treinamento e capacitação de pessoas que trabalham com hotelaria. Não tem isso. Então, onde se formam essas pessoas? Né? A única instalação que teve no processo, bem ou mal, teve um trabalho desse, um é o SENAC, que o próprio SENAC tem um hotel, escola no processo, e a única unidade que teve foi da Rede Accor, que acabou fazendo a Universidade de Hotelaria. Agora, e o resto? Como é que está isso? Então, como é que se forma um gerente? Como é que se forma um balconista no processo? Ele é um cara totalmente diferente, não é um balconista de uma loja convencional. Então, se eu não tenho uma unidade, uma instituição dessa forma, que treine, capacite esse pessoal, então como é que você quer ter qualidade de turismo? Né? Por outro lado, não é só isso. Né? Se você tem toda uma infraestrutura, eu tenho que caracterizar a cidade, eu tenho que caracterizar, a gente tem que ter leis compatíveis no município, naquela região, para que eu possa ter uma imagem da cidade. Existem leis que chamam de lei de imagens, você caracterizar a imagem de uma cidade. Um caso clássico disso é o caso do Blumenau, por exemplo. Blumenau tem uma série de construções com estilo alemão no processo.
E tem alguns estilos, como Chaimel, um monte de coisa, que é adotado naquela cidade. Qual é a finalidade daquilo? Não é porque eles gostem disso, não. Na verdade, a cidade fez legislações no qual, se você mora lá, você tem um imóvel lá que tem características externas, né, que tenha cara de alemã no processo, ela definiu quais os tipos de construções alemãs, então você tem um desconto no seu IPTU. Então estimula com que haja isso. Então, internamente, pode ser uma cara completamente moderna, totalmente diferente, mas tem uma cara externa de uma cara alemã no processo. E, com isso, a cidade começa a se caracterizar. Aqueles que têm interesse, que é aqueles que realmente gostariam que tivesse ou tem a responsabilidade nesse processo, ele vai adotar esse modelo. Assim como tem leis que nós chamamos de paisagismo. Eu posso criar leis no sentido de caracterizar algum tipo de planta nativa da região ou até exótica no processo, de tal maneira com que a cidade seja marcada, seja caracterizada no processo. E com isso eu acabo criando uma identidade visual diferenciada. É um caso clássico, por exemplo, é a cidade de Campos do Jordão, em São Paulo, que adotou como modelo básico a planta que é o plátano, que é canadense, não é brasileiro. No entanto, a caracterização disso foi feita na cidade ao longo das ferrovias, que foi o início do processo, e lentamente com isso se tornou um marco na cidade. E isso acabou tendo leis no município. De tal maneira que com isso você começa a criar esse cenário diferente. Então, se nós não temos esse cuidado e nós não temos esse tipo de visão nesse mecanismo, o turismo não acontece porque alguém está trazendo um volume de gente para alguma situação especial. Uma situação interessante nesse processo, por exemplo, do paradoxo do que é a mão governamental e privada, a diferença que acontece com isso, é o caso clássico do que acontece em Rio Grande do Sul, né? Através do governo, a cidade que foi escolhida como ponto turístico no processo foi Canela, onde tem o Palácio do Governo, está lá, ela tem 2 hotéis 5 estrelas, e foi a cidade que recebeu suporte técnico e financeiro para se estruturar como turismo das Serras Gaúchas no processo. Então, com isso, foi feito todo o investimento público em cima disso, no sentido de fazer com que desenvolvesse a cidade de Canela. No entanto, o que aconteceu? Né? A cidade se acomodou, né, já que havia sempre recursos públicos no processo. Com isso, a sociedade civil não se mobilizou no mecanismo. Então, a mobilização a falta de mobilização da cidade fez com que a pendência com o governo fosse cada vez maior. Bom, os hotéis começaram a ficar velhos, né? Precisa ter reforma, um monte de coisa, são as 5 estrelas. E aí, como é que você arruma financeiramente o processo? Não tem como viabilizar. Bom, enquanto isso, uma cidade antes dela, chamada Gramado, que era simplesmente uma cidade de passagem obrigatória para chegar em Canela no processo, ela vendo que não adiantava fazer nenhuma articulação política, já que não era ouvido, porque as verbas estavam sendo destinadas para a cidade de Canela, e Gramado acabou não tendo nenhuma benécia nessa situação. Com isso, o próprio setor empresarial se reuniu e começou a se discutir. Se nós estamos tentando fazer tanto tempo, gastando dinheiro, viajando para Porto Alegre, tentando conversar com deputados, tentar convencer o governo do Estado e simplesmente estava ouvindo não, 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 eles resolveram arregaçar a manga. E com isso montaram uma associação para desenvolver a cidade. E com isso esquece-se a situação governamental e começaram a trabalhar por conta própria nesse mecanismo. Só que, em vez de trabalhar de uma forma atrapalhada, cada um no seu segmento, quando se reuniu em cima de uma associação, começou a se descobrir que tinha uma outra coisa interessante, que não era só eles que estavam com essa dificuldade. Cidades em torno também estavam com a mesma situação.
Então, se achou melhor fazer um trabalho em conjunto com as demais cidades no processo. Então, criou-se um circuito de turismo. E, com isso, começaram a ver qual é a falha que acontecia no município de Canela. Então, quais são as falhas que os hotéis não ofereciam? E, com isso, as cidades em torno começaram a oferecer o que faltava. Uma vez que não tinha hotel nessas cidades em torno, nem em Gramado só tinha um hotel, o resto era pousadas, não tinha nada no processo. E hotéis, ainda por cima, um hotel velho. Né? Então, não tinha como atrair pessoa para pudesse dormir na cidade. Então, que continuasse dormindo ainda em Canela, no Hotel 5 Estrelas, mas que gastasse o dinheiro e tivesse atividades durante o dia nas cidades em torno. E começaram a se mobilizar com isso. Essa mobilização, dessa união do trabalho que foi feito na região, fez com que empresários voltados para a área de hotelaria começassem a ver com bons olhos as novas iniciativas de investir em hotéis, não na cidade de Canela, mas sim em outras cidades em torno. O terreno era mais barato e havia mais mobilização do que a cidade de Canela. A Canela ficou concentrada apenas no parque estadual deles e um pequeno negócio de comércio que estava na área principal, as duas ruas principais só, mais nada. Enquanto com isso, outras cidades começaram a inventar uma série de pontos de atração e atividades que pudessem fazer com que os turistas ficassem dormindo em Canela ainda, mas que viessem às cidades em torno do processo. Isso é o papel de uma agência de desenvolvimento de turismo. E começou a fazer atividades no mecanismo. Então, se organizou festivais, organizou eventos, começou a organizar ações próprias no processo. Com isso, não dependeu mais de organizações externas no mecanismo. Os hotéis não ficaram numa situação apática ao movimento, ao contrário. Eles começaram a mobilizar o processo porque isso traria cliente para a sua hotelaria e viabilizava financeiramente. Então, isso somou a questão da gastronomia em geral, assim como outros tipos de produtos começaram a proliferar em cima desse mecanismo. Então, o papel de uma agência de desenvolvimento é essa articulação necessária para que dê suporte nas atividades e que não adianta simplesmente o hotel achar que para ele, vendo gente hospedando no apartamento dele, está resolvido o problema. Não. Né? Ele vai procurar sempre atividades diferentes. Então, com isso, obrigou com que próprios hotéis que começaram a se instalar nessas cidades começaram a ter uma visão diferente. E não só a visão diferente, né? Por motivo de clima, por motivo de uma situação diferenciada no processo, a própria estrutura arquitetônica do processo tem que ser diferente. E com isso começou a mobilizar de uma forma que não havia, o mesmo hotel, a mesma bandeira de hotel que estava instalado lá em Gramado e estaria instalado em Porto Alegre, era completamente diferente. Mesma bandeira, né? Mas por que essa diferença? Porque não só por causa da caracterização local, do clima local, das atividades locais no processo, a frequência de pessoas eram diferentes no mecanismo. Então eu tenho que ter instalação diferenciada. Isso fez com que cada um começasse a se discutir a forma de regulamentar esse processo. Então, quando nós estamos falando em agência de desenvolvimento para o turismo, ela tem essa conotação de que ela está discutindo a coisa mais ampla, comum a todos, e discutir a forma de redução e competitividade desse grupo. Um caso triste acontecendo no Brasil, no processo bem clássico dessa situação, a situação do individualismo dos hotéis brasileiros fez com que surgisse uma série de aplicativos da vida no qual começaram a rebanhar toda a questão de desorganização da hotelaria. Isso começou a surgir sites de reserva de hotéis que estão cobrando, nós estamos falando entre 15% a 20% da hospedagem, sem fazer absolutamente nada,
apenas para agenciar o turista no processo. Isso porque cada hotel, em vez de trabalhar de uma forma unificada numa sociedade, numa comunidade no processo, quis ficar ganhando o seu cliente da sua forma individual. Então, com isso, surgiu esse buraco negro no processo. Antigamente era comum uma pessoa, às vezes a família, corria em 2, 3 hotéis para saber se o hotel era bom, não tinha a internet como nós temos hoje, então muitas vezes a pessoa queria ver o quarto, queria cheirar, queria ver o negócio, se valia a pena hospedar naquilo ou não, e ficava rodando às vezes o dia inteiro procurando hotel no processo. Hoje não, hoje via internet você reserva tudo, paga, acabou, e resolve isso num piscar de olho no processo. Mas só que o próprio setor de hotelaria não tiveram esse mesmo pensamento. Simplesmente eles ficaram apáticos, esperando o cliente chegar. E hoje, então, essas bandeiras que surgiram no processo começaram a arrebanhar e abocanhar esse mercado. O hotel que já não ganhava tanto no processo está sendo obrigado a pagar 15% a 20% de taxa para esses tipos de aplicativo no processo. E mesmo reclamando que tem que pagar, achando ruim isso, na sua cidade, na sua localidade, não são capazes de montar uma própria site de hospedagem da própria cidade, não são capazes de fazer isso. É uma coisa absurda de ver, tal é o individualismo no processo. Reclamam que essas bandeiras, esses aplicativos cobram um preço exorbitante e, no entanto, não são capazes de se reunir e montar um site próprio no município. Isso é a coisa mais interessante que acontece, né? E ainda, de vez em quando, você vê na televisão as propagandas desses sites, um brigando com o outro no processo. Enquanto isso, a própria hotelaria, que é a Associação Brasileira de Hotelaria, ou do Biro do Processo, não são capazes de se fazer uma única maneira de trabalhar, concentrar dentro de um site na própria cidade e vender a cidade inteira, né? E eles não estão fazendo isso. Então, é uma coisa estranha de a gente avaliar isso. Então, você vê numa cidade qualquer, tem 4, 5 hotéis, eles acham que um é concorrente do outro, né? Muitas vezes eles acabam comprando o hotel do seu inimigo, vamos supor, só para ele poder ter o poder de ter o hóspede na mão dele, mas não é capaz de se unir e montar um site no processo e ter esse tipo de ação. Ou então adotar políticas diferenciadas. Por que a pessoa no balcão, quando chega no hotel, não pode oferecer um preço melhor do que estaria no caso do aplicativo? Por que não? Não, então, é uma coisa que não dá para entender. Se no aplicativo, o aplicativo está cobrando de 15% a 20% de hospedagem, se eu vou no balcão, por que ele não pode me dar esse desconto para mim? Não dão. Simplesmente não dão. Essa é a nossa tabela. E aí vai. Então, são coisas que é estranho a gente avaliar esse processo. Então, para poder fazer com que haja essa discussão, para que haja uma inteligência social, que nós falamos, de relacionar, discutir o setor de turismo no processo, numa cidade, numa região, não tem esse tipo de ação. Um caso estranho, por exemplo, vamos pegar um caso ali em Blumenau, vamos supor, vai. Quando tem a Oktoberfest no processo, ela acontece no Blumenau, mas não é só isso, outras cidades em torno também têm atividades. Porque aí, na festa de cerveja, na cidade chamada Luiz Alves, que tem a festa da cachaça, álcool não fora, mas é diferente, a pessoa vai para lá, né? E assim por diante, fica curioso de conhecer esses lugares. Então, com isso, faz com que o auge, o apogeu do negócio seja a festa de cerveja em Oktoberfest, mas durante o dia ele pode visitar cidades em torno do processo e conhecer toda a situação turística de negócios que pode surgir. Então, com isso, cada cidade, cada região começou a especializar e aproveitar o próprio movimento turístico do processo como um circuito de turismo. Bom, acontece isso praticamente na marra no processo e não são capazes de se organizar isso
e fazer com que isso seja um calendário de trabalho no processo. Isso que é difícil. A grande dificuldade que nós encontramos é que cada um, dentro do seu ponto de vista individual, do seu negócio, se concentra apenas na sua situação e não se pensa no que a cidade está convivendo, o que é que eu posso mostrar, o que eu posso agradar com que o pessoal tenha mobilização. Um caso clássico, por exemplo, disso, muitas vezes, porque eu acabo viajando no Brasil inteiro, e quando você vai numa cidade qualquer, e você quer conhecer o que tem naquela cidade, por exemplo, você não encontra muitas vezes cartaz ou nada no processo. Quando encontra muitas vezes um folheto de propaganda de alguma agência de viagem que deixou no balcão. Mas se você pedir para o balconista, não sabe te dar nenhuma referência na sua cidade. Ele é balconista do hotel. Bem entendido. Então, ele não entendeu o que é turismo, no que ele está trabalhando. Então, com isso, para ele, simplesmente ele tem que atender bem no balcão, educadamente, né, e ali encerrou a atividade dele. Então, a cabeça dele, né, em todo o pensamento dessa pessoa, ela não está imbuído em discutir o desenvolvimento do turismo. Então, tem que ter escola para isso. Então, se você quer fazer um trabalho de turismo de uma forma diferenciada, então, se você não mobilizar através dos conselhos municipais, que é o cenário político, na verdade, mas ele é estratégico no processo. Porque naquele momento que o conselho tem uma guarida governamental no trabalho, e se ali for fazer uma série de resoluções, o conselho pode deliberar, definir resoluções independente da boa vontade política municipal. Se as suas ações são baseadas em leis federais e estaduais, então vocês podem fazer a coisa valer no município e, através de uma resolução do Conselho Municipal, eu posso criar leis, posso criar regulamento e posso ser também um intercâmbio de processo para fazer interface com a exigência de governos estaduais e federais no processo. Então, existe essa possibilidade de trabalho. No entanto, as pessoas não têm o conhecimento, não têm a leitura correta desse mecanismo, cada um está olhando para o seu próprio umbigo e não está pensando da maneira como fazer com que haja o desenvolvimento do turismo. Então, com isso, há uma necessidade de fazer com que, principalmente nas cidades que querem ter turismo, tenha esse pensamento e tenha isso como discussão de um cenário, como uma política local, mas não uma política de politicagem, mas sim uma política de ação, de investimentos a serem realizados. Então, são ações hoje que, infelizmente, não têm essa visão. É comum na cidade do interior do Brasil acontecer sempre que for possível, principalmente nas regiões agrícolas, você ter as feiras agrícolas de agropecuária, de negócios e tal. Isso em várias cidades do Brasil acontece. Assim como sabe-se que em muitas cidades no interior do Brasil também existem os parques de exposições. Os parques de exposições que foram criados ao longo do tempo foi resultado de um recurso dos impostos cobrados do setor público, que é o Fundo Agropecuário no processo, e com isso se disponibilizou recursos para sindicatos patronais para fazerem centros de evento e exposição de gados e eventos no processo. Então, houve esse tipo de iniciativa nesse processo. Só que o sindicato, como entidade representante de classe no processo, e ela não sendo de interesse público, ela não tem o mesmo tipo de envergadura de processo de atividade como se fosse uma associação independente. Isso se eu estou organizando uma feira agropecuária, onde tem uma exposição de máquinas, implementos, animais, muitas coisas no processo, e tem um alto custo de operação disso, por exemplo, se ela está sob as rédeas de um sindicato, infelizmente, o que ela for pagar nesse processo é apenas despesa para as empresas e não tem nenhum benefício tributário.
E muitos sindicatos, por não conseguirem fazer as ações, terceirizaram para empresas especializadas limitadas no processo. Aí piorou a situação. Porque quando a empresa limitada cobra o stand no processo, ele tem que pagar imposto sobre isso. Então acabou sendo mais caro. Agora, se você tiver na sua cidade uma agência de desenvolvimento e turismo no processo e toda essa organização desse evento tivesse sob guarda-chuva do CNPJ dessa agência de desenvolvimento e turismo, qualquer empresa que fosse comprar um espaço físico para exposição, apresentação de máquina, um monte de coisa, montagem do seu stand, então essa verba ela poderia ser renúncia fiscal dedutível da base de cálculo do imposto das empresas. E com isso poderia estar bombando o negócio. No entanto, não fazem isso, né? Então, são coisas estranhas que nós chamamos que, apesar de ter toda a legislação sobre isso, né, as pessoas não sabem utilizar esse mecanismo. Então, é um dos pontos-chave que, se você quer falar em desenvolvimento do turismo, nós temos que ver que a sua ação é uma ação de interesse social, de interesse público para a sua cidade. Então, essa atividade merece realmente a imunidade de isenção tributária e, com isso, poderia estar trabalhando com muito mais ênfase e com um tipo de envergadura muito maior das atividades. E, infelizmente, não acontece isso, né? Então, nós temos que começar a mostrar que existe essa ferramenta, que existe esse tipo de instrumento e que todos nós temos que imaginar de uma forma diferente, não vir no ritmo tradicional, no qual, com isso, apenas onera os investimentos e não tem nenhum tipo de ajuda no processo. Enquanto que o governo estadual, o governo federal, já fez legislações nesse sentido para estimular com que a sociedade civil organizada comece a se manifestar. Então, aí fica a grande lição do pessoal. Existe quem tem os conselhos municipais de turismo, já está prato feito, é apenas você temperar e comer, está pronto o processo. Quem não tem, nada impede que, em vez de ficar esperando o município montar o conselho municipal, pode fazer com que se ajunte nesse mecanismo e que, com isso, faça um trabalho integrado para poder reduzir o custo de todo mundo e ganhar competitividade. Então, é a hora de começar a dar uma leitura nesse processo para haver um entendimento melhor de como você pode implementar o turismo na sua cidade. Então, como agência de desenvolvimento do turismo, essa é a ideia que nós estamos pregando para o pessoal e estamos colocando à disposição. Vamos lá, Vilmar. Perguntas que tem? Tem uma pergunta aqui, só fazer um comentário, professor. Eu agora comecei a anotar algumas coisas. O senhor falou lá interface, lá. Quantos que o senhor falou que tem ligado ao turismo? 72 ou 32? 72 atividades. Tá. Então, eu estou anotando aqui. O setor é o mais segmentado que existe economicamente falando. Numa indústria, num segmento, chega a dar 15 a 20 interfaces só. E o turismo dá 72 interfaces. Depende de dar mais ainda. Quanto dinheiro a cidade ou a comunidade está perdendo da interface dos segmentos ligados Sim. Por exemplo, se for lá da cachaça, se os municípios não se interligarem, não serem, bons vizinhos, resumindo, a pessoa vai ficar um dia só no hotel, mas como tem mais uma coisa para visitar, vai ficar 2, 3 dias mais, né? Que sai do passeio para o turismo. Você é obrigado a ficar mais tempo ou vir mais vezes para conhecer outras coisas que você não viu, né? E isso, por exemplo, o pessoal não apresenta isso. Né? Tem uma pergunta do Genaro aqui, professor. Sim. Do Genaro. O turismo sempre se associa a diversas outras áreas, lógico, né? Dependendo das particularidades, podemos dizer que o turismo ambiental ou aliado à sustentabilidade está presente em todo e qualquer município?
Não, aí é outra questão, tá? Grande parte do turismo que eu falei para vocês agora há pouco, turismo ambiental no processo, hoje se fala em turismo ambiental, mas quando você faz uma análise de ambiental não tem nada. Ao contrário, ele é degradador nato, né? Porque quando você está no meio ambiente e você está fazendo trilha, por exemplo, você está andando no mato, então você se acha a coisa do suprassumo que está no meio da floresta, respirando ar puro. Mas ao você ter feito a trilha no processo, você deixou sua pegada, sua marca, degradou no processo. Ninguém falou para você andar no chão. Você quer fazer um turismo, então teria que ter um piso elevado, passando por cima no processo, para deixar a superfície lisa no processo, nativa no processo. Na maneira que você fez a trilha, ferrou. Não é mais natural, não é mais ambiental, já está completamente distorcido. Aí vai, entendeu? Tem uma pergunta aqui, professor, do Farney. Professor, acredito no turismo com base comunitária. Por gentileza, qual o seu ponto de vista? Tá. Existe sim um turismo comunitário, né? Mas tem que tomar bastante cuidado com isso, porque é o seguinte, tá? Vamos pegar um caso clássico de um turismo comunitário que pegou moda, né? É o caso, por exemplo, na favela do Rio de Janeiro. Então, lá tem paisagens bonitas, muitas vezes em cima do morro, um monte de coisa. Então, se aproveitando desse processo, faz com que as pessoas venham a conhecer a favela. Mas não podemos chamar isso de turismo no processo, né? Que não é bem esse tipo de ação. Então, ao existir a degradação social numa favela, no processo, não é para fazer turismo naquele lugar, não apenas tem que lamentar o processo. Agora, se você quiser fazer um turismo comunitário, na comunidade, no processo, isso existe em outros países, por exemplo, o turismo rural, né? O turismo rural em outros países, no processo, não é você ir lá para hospedar num hotel de luxo para poder ver a fazenda, o boizinho, não é isso não. Você só hospeda-se numa família e você trabalha na fazenda para conhecer como é que funciona o dia a dia da fazenda, a ordenha, muitas atividades que é feito. Então, a família convive com a família lá. Então, isso sim, turismo de fazenda, o turismo que vai conviver com o meio ambiente, e não simplesmente de contemplação, né? Nós temos uma visão completamente distorcida, né? Nós embutimos o nosso preconceito no processo e achamos que turismo de fazenda é só olhar a fazenda, deixar o coitado trabalhar, né? Que não tem nada a ver com aquilo, né? E é exatamente o contrário. Em outros países, o turismo nesse sentido é no sentido de a pessoa se hospedar, conviver com a família uma semana, 2 semanas, um mês, o que for, para aprender a trabalhar o que é o turismo no processo, o que é vida rural, né? Então, não está dormindo em resort, coisa parecida, não. É totalmente diferente, né? Então, temos que observar isso também, tá? Vamos lá. Uma coisa, professor, por exemplo, aqui no Paraná, mas mais no sudoeste, que a mata nativa, na época, era o araucário, o pinheiro, né? E eu não vi nenhuma estava incentivando aí alguém para fazer como que é um símbolo da cidade, né? O que representa, como é que o senhor falou, não é ícone, tem outro nome que você usou esses dias lá, que é do Martin lá, né? Iconografia. É iconografia, né? E o pessoal não aproveita, e é o pinheiro, é o pinhão, é a gralha azul, que nem o senhor falou agora aqui, a cidade, como é que você vai caracterizar a cidade, né? Ela veio da tal, e acho que é oportunidade para o turismo desenvolver, né, professor? Exatamente. E quando você monta uma cidade, quando você estabelece o brasão da cidade no processo, por lei você é obrigado a adotar uma espécie nativa brasileira, ou fauna ou flora brasileira. Então, todas as cidades têm isso na sua fundação, já está descrito isso, ou muitas vezes está na própria bandeira, no brasão da bandeira já tem isso.
essa identidade. E isso, com o tempo, se perdeu e nada se aproveita nesse processo. Então, lamentável, né? É só para citar como é que é, você sempre fala que é para cuidar para não ser salada de fruta nos estatutos, lá nos quinais, lá, né? Você vai tem que ter uma espinha dorsal. Eu estava numa bandeira de um local aqui, e daí falaram que o ICNE lá era a agricultura, porco, pecuária, soja, tinha de tudo. Tinha uma sala de base, qual que iniciou soja, começou na década de 80, antes nem tinha. E daí você perdeu no tempo, né, as origens da cidade. Tem cidades em outros países, um processo que é famoso por plantou alho, por exemplo, vai. Então, a cidade todinho vive em cima do alho. Então, além do cardápio do processo, tem festivais, concursos para melhorar aquilo, para estimular o pessoal. Isso faz parte do turismo também, né? Então, eles não têm esse tipo de ação, tá? Vamos lá. Da Rocilda, Sim. porque aqui no Amazonas, principalmente no Rio Negro, com relação ao turismo, a base comunitária que funciona em torno da universidade, e, no entanto, o perigo de assalto é iminente. O que fazer? Sim. Esse é outro ponto que é o seguinte, o turismo também tem que estar com toda a parte de segurança, não só segurança, tá? O problema não é só a segurança do assalto, que isso é visível no processo, é acidentes, serviço de socorro, né? O que você tem para socorrer um turista no processo? Não que seja assaltado só, mas e se passar mal? O que você tem no processo? E não tem esse tipo de infraestrutura. O pessoal não pensa nisso. Então, com isso, vocês não têm noção do risco que acontece nesses turismos no processo. Você não tem um hospital, não tem um lugar que a pessoa fale outra língua que possa ajudar, não tem o básico, não tem nenhum esparadrapo para poder resolver um corte besta que possa acontecer no processo. Então, são situações extremamente complicadas, e você chega num hotel, você chega num lugar, pergunta se tem um estojo de pronto-socorro, vai. Não tem. Né? Não sei se vocês lembram daquela época que tinha a obrigação de ter estojo de pronto-socorro, extintor nos carros, no processo, né? E a gente brincava assim, e no hotel, não tem? Não tem mesmo, né? Então, existe esse lado que é muito mais complicado do que simplesmente ser assalto no processo, tá? Bom, tem uma pergunta aqui do Alessandro, boa noite, sei que o tema é outro, mas para a isenção do INSS patronal, seria apenas com o SEBAS ou existem outros mecanismos legal da OS, acho que aqui é o CIP, é o que o OSC não... Tá, vamos lá. Na verdade, do ponto de vista legal no processo, a isenção da cota patronal trabalhista, que é um imposto no processo, ela está assegurada através do Código Tributário Nacional no artigo 9º e 14. Então, ela tem esse direito no processo. E que existe uma regulamentação dizendo que, para ter essas condições, ela estabeleceu numa legislação polêmica, que é a Lei 12.101/09, que exigia uma série de condições nesse processo. Essa lei foi considerada inconstitucional, já que estava regulamentando um código tributário, uma constituição, e, portanto, não poderia ser uma lei ordinária. E aí inventaram uma lei complementar para poder quebrar esse gelo no processo, que é a 187 de 21. Só que, como ela foi montada de uma forma totalmente atrapalhada no processo, o que acontece? O próprio governo mesmo não está adotando a lei, por incrível que pareça, e está baseando ainda na 12.101, que é inconstitucional. Então, na verdade, o que tem acontecido no processo você pode montar o processo como se você tivesse na certificação delas no processo, faça um pedido administrativo e, logicamente, não tendo o processo, recorra e faça com que isso seja respeitado de uma forma diferente. Já tem várias organizações no Brasil que não têm a certificação de SEBAS, mas goza de todos os direitos que a lei permite no processo.
Vamos ver agora, no governo agora, se vai mudar essa legislação, essa tendência do processo. Na verdade, houve uma atrapalhada de leis nesse sentido e criou um buraco negro, né? Mas os tributaristas são bem claros no processo. Obedeceu o Código Tributário Nacional, tem direito e não é nenhuma lei que vai regulamentar o processo. E ainda por cima, o pior da situação é que quando foi considerado a 2101 uma lei inconstitucional no processo, houve a iniciativa, do ponto de vista privado das organizações, de preparar uma nova redação dessa legislação, inclusive contemplando o segmento que não está contemplado nas legislações atuais, que é o setor de tecnologia e meio ambiente também no processo. E a ideia era, inclusive, de mudar a denominação de, em vez de ser SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Ação Social, então, como certificação de entidades de interesse público no processo, que seria mais justo no processo disso. No entanto, essa proposta dessa legislação está tramitando no Congresso, no entanto, está a passo de tartaruga, porque o governo não tinha interesse de aprovar isso. Então, na verdade, está aberta uma enxurrada de processos já, o pessoal utilizando esse tipo de recursos que é permitido. Então, basta fazer um requerimento administrativo e já tem gente já se incluindo, tá? Vamos lá. Agora, a outra questão desse é o seguinte, existe uma confusão muito grande em relação à questão de chamados de OSCE, né? Organização de Sociedade Civil. Não existe isso na lei. Só existe OS, que é Organização Sociais, e existe a OCIP, que é Organização Social de Interesse Público. Não existe OSCE, nenhuma lei sobre isso. Isso surgiu de um termo qualquer e acabou ficando bonito e todo mundo aceitou que eu sou OSCE. Não existe mais isso, tá? Bastante cuidado com isso. Essa lei que o senhor falou é a 187/2021, que é essa que deu uma bagunçada, que seria inconstitucional? Sim, exatamente. É a Lei Complementar 187 de 21, 17 de dezembro de 21, tá? Ela a Luciana passou a ser uma lei complementar, mas ninguém está respeitando ela. A Luciana aqui do Manancial do Saber, São Paulo, qual imposto é inexistente sendo uma associação de turismo? Acho que que nas outras associações, aqui 5 impostos, né, professor? Se está com a questão da imunidade de isenção tributária, a Código Tributário é bem clara, imune isento tributo municipal, estadual, federal e distrito federal. São os 4 que estão isentos, tá? Ok. É imunidade tributária, bem entendido. A imunidade, tá ok. O Alessandro aqui, ou através de uma lei municipal que reconhece, o senhor já respondeu aqui, né? O OSCE seria possível? Não, né? Não, a verdade é o seguinte, né? O governo federal tirou fora, desde 99, foi dado o prazo de 5 anos para acabar com utilidade pública. O governo federal já fez isso, né? Os municípios não fizeram essas leis, estão até hoje dando o título de utilidade pública municipal e estadual. Não existe mais isso, né? A necessidade de alterar as leis locais, tá? Isso nós temos feito em vários municípios, essa alteração. E aí, no caso, a certificação não é uma utilidade pública municipal, não é o vereador que vai dar esse tipo de poder, e sim o executivo que vai aceitar se a associação é de interesse público ou social. Então, depende de qual que é o modelo. E aí, o governo local estabelece qual a secretaria correspondente que pode estar dando essa certificação, tá? Só para contribuir com o assunto aqui, o professor Takashi é sabedor, né? Aqui em Cascavel faz 8 meses, desde abril, né? Que está lá que o Takashi mandou o memorial da lei, levei, tá, já tem lá, está encaminhado lá, até hoje não foi ainda posto em votação, mas nós estamos lutando. Então, estamos no meio disso aí. Um outro município do Paraná que tem, chama-se Realeza, uma metrópole de 17 mil habitantes, né? Que tem essa lei, nós fomos lá, colaboramos, então temos
um pouquinho confortável em falar disso aí. Infelizmente. Tá, Bom, aqui acho que terminou, professor. Nós temos mais tá um bom. minutinho, se o senhor quer fazer mais algum Tá bom. comentário. Vamos lá. Bom, o segmento de turismo, como já falamos outras vezes no processo, tem uma complexidade enorme no processo, por isso que tem um profissional especializado nisso, que é turismólogo. Tá? Existe essa categoria de profissional no processo. No entanto, o pessoal não se sabe como fazer isso, né? Infelizmente, a palavra turismo no processo, né, é uma das perguntas que está sendo feita em relação ao CNAE, né, correspondente para turismo no processo, não existe como turismo um item específico para isso, né? Então, ainda o brasileiro não entendeu o que é isso, né? Aliás, né, nós temos um ponto de vista completamente diferente de que qual é a importância do turismo na economia do seu município, sua localidade. Não tem isso também. Isso porque, como não conhece a economia municipal, mesmo nos municípios que têm a movimentação turística grande, então não se tem uma noção exata tecnicamente sobre isso. Então, apesar de ter o curso superior de turismólogo no processo, esse profissional, muitas vezes, não é nem convidado nos conselhos municipais, nem nas redes de hotelaria ou coisa parecida, não é convidado esses profissionais. Então, é um profissional que, infelizmente, está procurando ainda o mercado deles no processo. E o pessoal não entendeu a importância disso. Então, economicamente falando, muitos países no mundo inteiro já sabem que a importância do turismo é tão grande do ponto de vista financeiro, que eles dão um status diferente, como se fosse de ministério especial, para que seja estratégico para uma cidade. Então, tem muitas cidades no mundo inteiro que vivem de turismo, ela atende o turismo com um carinho muito especial, porque sabe que estrategicamente ela vai trazer o dinheiro, vai projetar sua cidade e, com isso, a gente precisa cuidar melhor desse processo. Um caso clássico disso, por exemplo, é o caso, por exemplo, de um país que entende o que é o turismo, vamos ver, tá? O caso, por exemplo, na Sydney, na Austrália, é um caso clássico, tá? Então, assim por diante, existe uma série de situações no qual se vive em torno do turismo para que agrade, para que as pessoas venham para lá. Então, a questão, por exemplo, daquela ópera que foi feita lá, né, na região portuária, próximo da cidade, para que todo mundo tenha ideia do processo. Ela não era uma ópera, era uma construção que é uma ópera convencional. Só que as soluções que foram adotadas lá se tornou o ícone da cidade. Então, o desenho do processo que foi feito na arquitetura acabou mudando todo o conceito turístico de lá. Então, a ópera, que é um ponto hoje turístico no processo, antigamente ninguém dava bola para isso. Aliás, vamos pegar um caso clássico aqui conosco em Amazonas, vai. Tem o Teatro de Amazonas, eu tenho o Teatro de São Paulo, um monte de coisa, que são expressões daquele período imperial no processo, não de hoje no processo. Mas que obra que foi feita para poder fazer esse tipo de diferencial? Não foi feito mais nada, né? Alguma coisa que foi feita numa cidade diferente de turismo nesse processo foi Curitiba, quando fez a Ópera de Arame, fez uma série de atividades também, mas assim, pontuais, né? Não no ponto de vista planejado, tá? Então, com isso, esse tipo de ação de que eu vou fazer uma estrutura, né? É um caso clássico, por exemplo, de uma coisa que virou ícone no processo, uma solução obrigatória, foi o caso, por exemplo, das pontes estaiadas, por exemplo, aqui de São Paulo, né? Não é que a ponte estaiada foi um projeto para ser ícone, não, porque não tinha solução. São vários cruzamentos de vias em cima de um rio e tinha espaço delimitado no processo entre as marginais e outras avenidas no processo. Não tinha como enfiar uma estaca no meio do rio, um monte de coisa. Então, com isso, se optou por um processo de ponte atirantada no processo e virou ícone, assim por diante, tá? Então, cada um de nós temos uma preocupação, nós temos que ter essa visão para que possa estar oferecendo esse tipo de ação.
Então, cabe a todos nós observar e, com isso, respeitar e criar um ícone e sua atividade para que aquilo seja realmente um turismo no futuro como base do processo. Ok, Tá bem? professor, para não perder o time da publicação lá, né? Então, Tá na bom. próxima segunda-feira, a próxima live, é o papel do Conselho Municipal. Tá bom. Ok, Exatamente. professor, muito Bom, obrigado. muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a todos aí. Até a próxima semana, Ok, tá boa bom? noite a todos. Obrigado. Boa noite.